Salve família, tudo bem? Olha, já quero desde já agradecer seu carinho por estar acompanhando mais uma edição do podcast da CBVA. Você já sabe, eu sou o pastor Luciano Archila e estou com um convidado incrível aqui. Muito boa noite, pastor Elias. Salve, salve família CBVA. Graças a Deus, louvo a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui junto com o nosso pastor, fazendo esse programa lindo, esse podcast aqui, né? Temos coisas interessantes que vamos comentar aqui, né, pastor? Verdade. E sempre um assunto de interesse geral, né? Sim, A gente exatamente. procura aqui escolher os temas justamente que às vezes está fustigando, né, No dia a dia. a sociedade, a igreja, principalmente, que é Verdade. aqui o nosso alvo. Bom, mas enfim, pastor, obrigado por ter aceitado o nosso Sim, convite e a gente hoje vai tratar a respeito de um assunto que tem gerado muita polêmica. O título é o seguinte, pastor: ser diferente um do outro é motivo de separação? Eu já quero fazer logo essa pergunta ao senhor, o que o senhor pensa a respeito? não. Motivo de ser diferente um do outro não é motivo para separação, né? A Bíblia é clara. Malaquias 2, né? Hum, 16, ela fala isso, que Deus abomina o divórcio. E odeia também que eu pratique, né? exato. Odeia também que eu pratique. Então, Deus é inimigo do é inimigo do divórcio. divórcio. Então, assim, não temos parâmetro para poder estar, Endossar, né? endossar isso, né? Falar, Aham. não deu certo, se vocês não se entendem, se separem. No Evangelho de Mateus existe uma espécie de concessão para o divórcio, que fala a respeito da questão do adultério, o que também banalizou bastante, porque ah, essa orientação foi dada aos judeus. Sim, Jesus explica isso, porque eles tinham um coração muito duro, não conseguiam perdoar um ato de infidelidade conjugal. Então Jesus meio que fez ali essa concessão, mas ainda assim isso não anula o fato de que Deus continua inimigo do divórcio, sim, né? A gente sabe que hoje, inclusive, como pastores, nós aconselhamos, mesmo no caso de infidelidade conjugal, que se possa praticar o perdão. Obviamente, se for possível, porque tem muita gente que perdoa, mas não esquece jamais. O casamento, ao invés de sofrer ali uma restauração, passa a ser algo parecido com uma espécie de inferno. O fato, pastor, que trouxe à tona esse título, né, das diferenças dentro de um relacionamento, que andam por aí promovendo o divórcio, é que a gente tem que analisar uma coisa. Uma das maiores razões para divórcio no nosso país e talvez no mundo é a chamada incompatibilidade de gênios. É quando uma pessoa é diferente da outra. Bom, resgatando a ideia, será que se justifica uma pessoa ser diferente da outra para ela então ela entender que a única solução é a dissolução do casamento? Será que não dá para compatibilizar, né, essas diferenças de maneira que a coisa avance, ande e seja saudável? é, tem muita gente que fala assim, poxa, eu encontrei minha alma gêmeas, e tá tudo bem. Mas assim, quando você casa, vem uma pessoa diferente, com pensamento diferente, atitude diferente, né? E maneiras diferentes de você, né? E é duas pessoas diferentes que se ajuntam, né? Para dar certo, Aham, né? A gente costuma dizer que o casamento ele é feito de três pessoas, certo. né? Que é os cônjuges e Sim, Deus em primeiro lugar, né? exatamente. Se Deus não tiver nessa cobertura, Sim. né? Esse casamento não dá certo, né? Vai ter essa diferença e vão entrar em atrito, né? É, e tem muita gente que apoia. Ó, não deu certo, não estão se entendendo, então a melhor coisa
é se separarem. Às vezes até os pais, né? Exatamente. Cada um vai para o seu lado, né? Que aí vocês não vão passar por isso. Mas não. A palavra de Deus aqui que nós lemos é clara, que Deus abomina. Uhum. Nós temos que tentar, né? Sozinhos não conseguimos. Sim. Se não for Deus nessa cobertura, nós não vamos conseguir. É chamar Deus para esse relacionamento e ali tentar viver junto, passando por essa dificuldade, passando por essas barreiras, um cede de um lado, outro cede de outro, né? E assim vão continuando, porque não é fácil. Eu tô com 32 anos de casado, mas nesses 32 anos foi um processo, Sim. né? O senhor tem quanto tempo? Eu tenho 24. 24 anos. E até hoje nós tentamos conviver, né? Não é fácil. É matando um leão por dia. Até hoje nós tentamos conviver. E estamos aí. E até assim, ó, não existe casamento perfeito. Sim. A gente costuma dizer isso. Não existe casamento perfeito. Quem faz a perfeição somos nós, a Sim. cada dia. Exatamente. Convivendo, vivendo. E assim, amando, porque o amor supera tudo. A Bíblia diz isso. O né? amor supera todas essas barreiras, todas essas dificuldades, toda essa coisa desse desentendimento que a pessoa acha que não consegue. Entendi. Né? Mas se tiver o amor, se o amor ainda florescer, aquele mesmo amor que você conquistou lá no começo, esse amor ele tem que prevalecer até aqui. Legal, Entendeu? legal. E é interessante, pastor, o senhor falou das diferenças, né? Porque as pessoas vêm de criações diferentes, né? Lares mais liberais, lares mais rígidos. Então, quando as pessoas chegam para formar família, ali logo após o casamento, evidentemente que as diferenças serão mais facilmente notadas. Mas eu ainda penso a respeito de uma coisa. Por exemplo, casamento, ele sempre vai ser precedido pelo namoro, pela Sim. fase de namoro, né? Será que na fase de namoro não se pode identificar essas diferenças? Porque eu entendo o namoro, essa fase tão linda, como um presente dado por Deus, onde mais ou menos ele está dizendo assim, olha, presta atenção, veja os pontos que te agradam, mas também dê uma olhada naquilo que não é legal. E aí você tem que ter essa balança para pesar, porque o casamento é uma coisa que tem que ser eterna enquanto houver vida em um dos cônjuges, exatamente. né? Nós temos ali nos votos do casamento, né? Até que a morte os separe. Será que no namoro não é possível ver essas diferenças? Por que depois, e só depois do casamento, é que se percebe e chega à conclusão que não é possível andar juntos? Então, acho que o namoro é tudo lindo, tudo bonito, né? Mas a realidade é diferente. Não está debaixo do mesmo teto. Exatamente, a realidade é diferente. Sim. Porque assim, no namoro, você namora, né? Estão juntos ali aquele tempo, depois cada um vai para os seus lares, vai para sua casa. Sim. Né? No casamento, não. Tem aquele desentendimento, fase de namoro, cada um vai para sua Isso, cada um casa. vai para sua casa. Depois conversa, resolve e estão de novo juntos. Sim, sim. Mas no casamento, não. O casamento é ali, entre quatro paredes, é conviver. Não tem jeito, né, Imagine ter pessoas que vêm com um gênio forte. Sim. Né? Outras é mais calma, outras tem um gênio mais forte. E como lidar com isso? Sim. Né? Então, assim, é trazer mesmo a luz de Cristo para esse casamento. Verdade. Né? A gente costuma dizer no slogan que temos, não existe casamento tão perfeito que não possa ser melhorado. E casamento tão ruim que não possa ser melhorado. Olha só. Né? A gente, no slogan do Casados para Sempre, nós nos deparamos com pessoas assim, Sim. com casais em tempo de separar. Sim. Né? E a gente traz todo o ensinamento, tudo aquilo que a palavra de Deus, que a luz de Deus traz para nós ensinamos. Né? E hoje vemos casamentos sendo restaurados. Sim. Né? No mesmo caso, pessoas que não conseguem conviver, né? Por essa indiferença de gênio. Então, assim, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma atitude diferente, né? Mas não pensa que casaram para fazer feliz a pessoa que está do lado. Sim. Né? Hoje o modo de casar, poxa, eu casei para ser feliz. Uhum. Não.
Eu caso para fazer o meu cônjuge feliz e o meu cônjuge casou para me fazer feliz. Precisa ter esse afastamento até do egoísmo, Sim, né? Porque por exatamente. esse slogan que o senhor está passando, quando a pessoa diz assim, eu vou casar para ser feliz, tem um quesinho ali de De egoísmo. Mas egoísmo, só pensando em si. exato, Só quando pensando em si. ela pensa que ela tem que fazer o outro feliz, mas o outro também tem que saber que tem esse encargo. Então, os dois estão cobertos por esse amor. Para quem não sabe, pastor Elias, ao longo do tempo aqui na nossa igreja, na CBVA, na Comunidade Batista Vidas no Altar, juntamente com a sua esposa, a pastora Sandra, veio se especializando, né? Sim. Fazendo muitos cursos no que diz respeito a relacionamentos saudáveis e tem aplicado nos últimos anos, né? Ministrando aos casais, entre outros cursos também, aqui na nossa igreja. Eu vejo que o namoro, pastor, ainda falando um pouquinho dessa fase, é um momento importante em que a pessoa vai ter que tomar uma decisão madura. Mas geralmente ela tem 17 anos, 18 anos, 19, 20, 21, 22, que é uma idade, vamos dizer assim, ela não está completamente certa ainda das suas decisões. E tem uma questão da paixão também, do amor, de maneira que pessoas absolutamente diferentes casam em nome da paixão. Só que a paixão a gente sabe que é esse sentimento maluco, né, louco, que vai ao longo do tempo dando uma arrefecida, vai dando uma diminuída, depois o que sobra é o amor. Agora, a questão da pessoa descobrir que não dá mais para ficar junto, talvez seja uma situação da qual ela ainda não se deu conta, que ela precisa lutar para colocar algumas coisas no lugar. Porque de repente, pastor, a gente chega à conclusão de que ninguém precisa pensar como ninguém, né? Mas precisa caminhar juntos, Sim. né? Ter os mesmos objetivos, mesmo que nessa caminhada rumo a esses objetivos, né? E a questão que a gente busca dentro de um relacionamento é boas condições de convivência, é a felicidade, se a gente pudesse resumir. Eu acredito que não atrapalha você ser diferente. Às vezes isso pode ser até um ponto positivo dentro do relacionamento, né? Quem foi que falou que por ser diferente a coisa Não tende dá a não dar certo. certo? Exato. Essa é uma cultura do mundo. E é muito interessante o senhor falar sobre a fase do namoro. A gente costuma dizer que a paixão ela não pode te cegar ao ponto de enxergar a pessoa que está do teu lado, né? Essa pessoa que está do teu lado, você precisa enxergar ela como que ela é. Porque assim, se ela for uma pessoa que não te respeita no namoro, ela não vai te respeitar no casamento, né? Se ela é uma pessoa, vamos lá, se é um mau filho, vai ser um mau esposo. Eu sempre costumo dizer isso. Não adianta. Se é uma mau filha que não obedece pai e mãe, não respeita pai e mãe, não tem honra para pai e mãe, você acha que vai ter honra pelo seu marido ou pela sua esposa? Não. Então, assim, primeiro de tudo, a pessoa que está namorando, tanto o rapaz como a moça, precisa começar a identificar isso. Começar a ver quem está do seu lado e quem que você quer viver uma vida. Viver uma vida, porque o casamento é uma vida, né? É até que a morte os separe. Sim. Então, assim, se você não detectar isso, esses problemas, essas coisas no namoro, quando chegar no casamento, poxa, vai ser tarde demais, né? Então, poxa, o rapaz que escolheu aí a moça, às vezes ele tá cego de paixão que não vê os defeitos. O problema é essa paixão, exatamente, né? Porque às vezes a paixão cega e ele não vê o defeito, não vê um palmo na frente do nariz dele, então ali tá tudo perfeito, tá namorando, tá perfeito. Mas quando casa, só enxerga presente, mas não enxerga quando futuro. casa que ele vai enxergar, poxa, mas ela é uma mal dona de casa. Poxa, mas ela não era bem o que eu queria. Não era bem o que eu queria, mas aí, peraí, você não teve todo um tempo para ver isso, para enxergar isso, né? Para ver como que era. Então, e quando chega nessa fase, o que fazer, pastor? Se separar? Não. Aí, já que você é assim, qual que é o conselho que o senhor dá? Deus assim, ele quer que a gente, nós, como filhos dele,
arrume a varoa perfeita, né? Por isso que assim, a palavra diz que a gente tem que esperar em Deus, né? Orar para que Deus prepare a pessoa para nós, né? Em oração, Deus vai mostrar. Mas tem vezes que a gente se apressa. A gente quer fazer da nossa vontade. Atropela processos. Não quer esperar a vontade de Deus. Poxa, Deus está demorando demais para me responder, então eu vou agir dessa forma. Só que a partir do momento que você faz uma aliança, mesmo que essa aliança não seja do agrado de Deus, não seja da permissão de Deus, Ele quer que você cumpra ela. Aliança é aliança. Exatamente. Poxa, Deus ele serviu só de testemunha, não ele não está presente nesse relacionamento, ele está como testemunha. Você tomou a decisão. Mas a partir do momento que você toma essa decisão, Deus como testemunha, Ele quer que você honre com ela. Exato. Entendeu? Então assim, poxa, eu escolhi a minha namorada, não foi da vontade de Deus, mesmo assim eu atropelei, e eu quero isso, eu quero ela para mim, então. Chegou no casamento, poxa, não deu certo, começou a vir a desavença. Mas Deus quer que, independente de qualquer coisa, você vai honrar o seu compromisso. Exato. Honrar e vai tentar viver. Ele é o Deus de Exatamente. alianças. Já que você não chamou antes, ele para cobertura, ele estava como testemunha, chame agora. Exato. Chame ele para cobertura do seu casamento. Senhor, poxa, só o Senhor pode mudar esse quadro. Né? Só o Senhor pode mudar tudo isso. Deus não vai ficar chateado se num primeiro momento ele não foi chamado. Claro que não. Certo? A qualquer momento que ele foi requisitado para ser essa terceira pessoa dentro do matrimônio, sim, ele virá com prazer. Exatamente. Porque o nosso Deus não é o Deus que sente prazer na dissolução da família. Mas, pastor, eu acredito, essa é uma opinião que eu tenho e que vivo no meu relacionamento. A minha esposa, ela é muito diferente de mim, eu sou muito diferente dela. Nós somos de fato, né, pessoas com gostos, com hobbies diferentes, né? Ela gosta de ficar acordada tarde da noite assistindo filme, eu já vou para a cama mais cedo. Eu gosto de doce, ela gosta de salgado, ela gosta de passear, eu gosto mais de ficar em casa. Os opostos se atraem. Exatamente, mas eu acho que os iguais também, eles se atraem, né? O que a gente tem que entender é que nós aprendemos com as diferenças. Sim. Se a gente chegar a esse entendimento, que as diferenças, elas estão aí, não para que a dissolução do casamento, divórcio, separação, seja uma realidade, mas Deus permite a união de duas pessoas completamente diferentes para que elas aprendam umas com as outras. Por exemplo, você tem um marido muito calado, você tem do outro lado a esposa muito falante. Poxa, será que aquele homem não pode aprender um pouco com o perfil da mulher dele, né? Às vezes os lares são diferentes, né? Um é mais mal-humorado, o outro é super bem-humorado. Quer dizer, será que o mal-humorado não pode ver na diferença que tem dentro da casa dele que ele pode ser uma pessoa melhor? Então, eu não acredito realmente nessa questão alegada para se justificar divórcio e ser essa uma das causas principais de dissolução de famílias no Brasil, de que nós somos diferentes, então cada um segue para o seu caminho. Até porque se esse pensamento ele continuar sendo cultivado, essa pessoa vai para um outro relacionamento onde dificilmente ela vai encontrar alguém que seja igual a ela. E muitos casamentos, pastor, hoje em dia, a maioria das vezes, é por escape, né? Para se livrar de alguma situação. Para se livrar de alguma coisa. Às vezes está dentro de casa, né? E fala assim, poxa, eu já não aguento mais meu pai, já não aguento mais minha mãe, eu quero ir para se livrar. O pai está bebendo muito, exatamente, a mãe é muito nervosa. E para ter esse escape, acaba casando, né? Sem critérios, né? Sem critério, tomando a decisão errada no momento errado, né? E acaba tendo esses problemas dentro do casamento, né? A gente costuma aconselhar para o casal o diálogo. Sim. O diálogo é muito importante no casamento, né? A conversa, porque assim, ó, ignorar não é o certo. Não é a saída. Às vezes um dos cônjuges quer conversar, o outro não quer, né? E muitas das vezes acontece isso. Não tem diálogo no casamento. E aí começa a haver a desavença, o desentendimento, e tal. Né? Outra coisa, a gente fala muito de
desentendimento por ser diferente. Mas também quando começa a faltar respeito, começa a vir agressão, né? Tem um monte de fatores que as pessoas têm em mente a divorciar. Não é só a diferença entre pessoas. Não. Começa aí já mudar um com o outro. Sim. Né? A parte da agressão física, a parte da agressão verbal, moral, né? Às vezes é por causa de dinheiro. Muitos casamentos vão se jogando pelo ralo por causa das finanças. Aliás, né? essa é a principal razão cobrança, para divórcio, crise financeira. Uma cobrança tão grande sobre um ou outro, né? Que às vezes não suporta. Uhum. Exatamente. Então, assim, é por isso que eu digo, o diálogo sempre é a primeira proposta, a primeira coisa, né? Conversarem. Porque, assim, não já de imediatamente, olha, não deu certo, você vai para o seu lado, eu vou para o meu, volta lá para casa da sua mãe, que eu vou voltar para casa da minha e tá tudo bem. Sim. Não, peraí. E quando tem filhos, como ficam os filhos? Aí né? que tá. E esse trauma? Sim. Né? Para os dois, tudo bem. E como que vai essa criança? Esse fruto desse relacionamento, pai separado, como é que vai ser? Que trauma vai ter? E o senhor falou uma coisa muito importante, aliás, tudo que o senhor disse até agora, muito importante, mas esse nosso comportamento de justificar, de solução de família, por causa das diferenças, perceba, pastor Elias, como muita gente está ministrando esse ensino dentro da sua própria casa. Verdade. De maneira que os filhos também terão esse comportamento. Os filhos captando tudo o que está acontecendo, né, ouvindo todos aqueles, sendo testemunha, melhor dizendo, de todos aqueles desajustes dentro de casa. Quando ele casar, quando ele formar a família dele, são esses os parâmetros e critérios que ele vai ter para a vida dele. Sim. E ele também vai chegar à conclusão que ele é muito diferente da esposa dele. Então, você querer que o seu casamento dê certo e que haja milhões de incompatibilidades dentro dele, é uma questão de inteligência. Por quê? Porque você não apenas está pensando em si próprio, mas você está também pensando nos seus filhos. É inquestionável o amor de uma mãe por um filho, principalmente de um pai por um filho. Gente, por favor, lute pelos seus relacionamentos. Tem gente que faz assim, não, filho não segura a relação. No meu caso, segura, pastor. É mais um motivo que eu tenho para fazer esse negócio dar certo com a ajuda de Deus. Sim. Eu tenho filhas. Como é que eu vou ficar diante das minhas filhas com uma possível dissolução no casamento? Ainda que falte amor. A quem que nós servimos, pastor Elias? Deus. Na Bíblia está escrito que foi justamente numa festa de casamento que Jesus operou o seu primeiro milagre. O que faltou naquela festa? Vinho. Vinho é um símbolo de alegria. Ainda que falte alegria dentro do casamento, pelas incompatibilidades ali observadas, pelos comportamentos ali praticados, Deus, ele é poderoso para acrescentar aquilo que a gente acha, porque às vezes tem, a gente aqui não está vendo. Sim. Inclusive amor, e isso é uma coisa muito importante nesse tema que inclusive nós estamos aqui discutindo. Para quem chegou agora, a pergunta: ser diferente um do outro é motivo de separação? Pastor Elias, como um especialista, juntamente com a sua esposa, nessa área de relacionamento, você também ministra curso para noivados e para namorados? Para namorados também. Relacionamento de uma maneira geral. Eu gosto muito de falar a respeito do início, do começo, que é fase de namoro. Nas nossas igrejas, né, pastores que estão aqui nos acompanhando nesse momento, vivem essa realidade em suas comunidades de fé. Essa meninada, né, com 17, com 18 anos e tal, eles estão nesse momento, nessa fase da vida, né, querendo ali já namorar e tal. Qual que é o conselho que o senhor dá? Tem que se fiar apenas pela emoção? Tem que ter razão? Tem que ter consulta, pastor, pai, mãe? O que o senhor acha a respeito disso? Eu acho muito importante o jovem que
embarca aí no primeiro namoro, né? Precisa aconselhar, né? Pedir conselho. Tem o pai, tem a mãe, tem o seu pastor, Sim. né? Tem a sua pastora, para ter essa conversa. Eu achei muito interessante, um determinado momento, há um tempo atrás, um certo jovem, ele me procurou para pedir conselho de um namoro, né? E eu aconselhei ele, né? Eu falei para ele, olha, se esse namoro não for bom e estiver tirando você do foco, né? Não é bom continuar, Sim. né? Você precisa ter um foco. Que nem assim, o jovem que é um adorador por excelência, que está dentro da casa de Deus, é obediente, né? Ele vai saber o momento certo que Deus vai preparar uma pessoa para ele ou para ela, né? E ele vai. A primeira coisa é o quê? A gente fala sempre no namoro do cortejo, você conhecer a pessoa e conhecer os pais, Sim. né? Aí a pessoa vem conhecer os seus pais. Conhecer um pouco da história, Exatamente, das conhecer as famílias, né? famílias. Sim, é legal, interessante. Exatamente, você precisa saber onde que você está entrando Sim. e a outra pessoa também. Precisa conhecer quem é você e vai conhecer no dia a dia, né? Convivendo com você. Eu costumo dizer que você quer conhecer a pessoa, você vai comer 1 quilo de sal com ela. Exatamente. Entendeu? E é o conselho que eu dou para o jovem. Não é já no primeiro momento, no primeiro instante, já ir ficando com uma, ficando com outra. Porque esse ficar não é de Deus. Exato. Esse ficar você está trazendo maldições Sim. para a tua vida e para a tua geração. Sim. Né? Quantas pessoas que hoje colhem porque plantou lá no passado. Sim. Né? Aí fica se perguntando, mas por que está acontecendo isso? É uma questão de maldição. Mas você aí, esqueceu o que você fez lá atrás. Sim. Né? Muito jovem não espera o casamento. Já claro, tem vida sexual. Já tem vida sexual. É claro que é bom. Sim. Não é? O pecado tem um sabor, né, nós seria agradável. hipócrita de dizer assim, poxa, com o sexo não é bom. Sim. Mas tem um momento, né? E tem suas consequências exatamente, também. Exatamente. Quando você... Não respeitar do momento. Isso, quando você atropela as fases. Sim. Né? Porque eu costumo dizer que você precisa viver as fases. Sim. Né? Viver a fase do namoro, viver a fase do noivado e viver essa fase do casamento. Quando você atropela isso, né? É claro que você vai passar por dificuldade e tem pessoas que conseguem vencer tudo isso e se dá bem. Sim, sim. Mas tem pessoas que quando ultrapassa essas fases, começa a cortar essas etapas, acaba se dando mal. Sim. Né? E o conselho que eu dou para o jovem hoje, que quer namorar, primeiro conheça a pessoa. Né? Vá saber como que ela é dentro de casa. Se é um rapaz, vai conhecer a sua futura esposa dentro de casa. Sim. Né? Como ela é como filha. Né? Como ela é dona de casa. Sim. Né? A moça também. Vai conhecer. Se for aquele rapaz que levanta 2 horas da tarde, né? Não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar, que futuro que você vai ter com ele? Eu acredito que esse é um aspecto muito importante, eu ia comentar, o senhor acabou de dizer. Procura saber, né? Eu sei que é uma fase tenra, pouca idade, não tem a maturidade ainda que se deveria ter para tomar decisões tão importantes como com quem você vai compartilhar a sua vida. Né? Hoje a pessoa tem 17, daqui a pouco ela tem 30, Sim, 35. E passa rápido. E passa muito rápido. E um dos fatores que poderiam ser postos aí como critério a pessoa gosta de trabalhar, bom, se a pessoa não gosta de trabalhar, tem um problema. Tem um problema a longo prazo. Né? Vai ser sempre aquela pessoa que vai frequentar a zona das dificuldades financeiras. Mas a pessoa também tem que saber se o outro gosta de estudar. Né? Eu acho isso muito importante. Crescimento, né? Para você entender e não reclamar depois dizendo que você é muito diferente, que de repente a menina é super estudiosa, é uma menina que desde nova gosta do trabalho, busca uma colocação no mercado de trabalho, mas se une a uma pessoa que não gosta nem de trabalhar,
nem de estudar. Aí eu pergunto para o senhor, qual que é a chance disso dar certo? Raras exceções acaba dando certo, ao longo do caminho a pessoa Exato. acorda, etc. Quero falar aqui rapidamente, pastor, eu achei muito bonito o que aconteceu lá em casa. A minha filha mais nova, ela começou a namorar e nós não conhecíamos a família, Sim. né, do namorado dela, e ela mesma tratou com 18 anos de idade de promover, né, um Esse encontro entre as duas famílias. Então nós recebemos os pais do namorado na nossa casa e olha como isso foi importante para tranquilizar a gente também, Sim. para saber com quem a nossa filha está lidando. E eu acredito que os pais dele A mesma coisa. também ficaram Exatamente. satisfeitos ali com a nossa conduta, tudo gente de bem, né? Que dá educação, que rala para dar educação para o seu filho, para sua filha. Eu acho isso muito importante, né? Não ficar preso na questão apenas das emoções. Também acho, pastor, que muita gente hoje está consultando o menor número de pessoas possível, até os jovens da igreja, nem todos consultam pastor, nem todos. Consulta o Google, O manda Google. consulta o seu pastor. Exatamente. Às vezes não consulta nem pai nem mãe, com medo da reprovação. Sim. Né? Ah, não, nós não abençoamos, não. Olha, nós não achamos legal. E nós, pais, pastores, espiritualmente estamos habilitados para sermos representantes de Deus na vida deles, Exato, né? Para exatamente. abençoar a vida deles com conselho. Mas eu vejo hoje, pastor, e talvez isso também esteja incidindo no número de divórcios, que os jovens não estão consultando mais quem tem que consultar para buscar aconselhamento. Eu tenho experiência de sobra para falar sobre isso. Sobre relacionamento diferente, né? A, a gente fala sempre que tem um julgo desigual o cristão e a pessoa não crente, Sim. né? Tem muitos jovens que falam assim, eu vou namorar com uma pessoa do mundo e eu vou trazer ela para a igreja. Tá? É mais fácil essa pessoa do mundo te levar para o mundo do que você trazer ela para a igreja. É verdade. Né? E eu passei por essa experiência. Quando eu comecei a namorar, eu namorava com uma pessoa de dentro da igreja. Certo. Né? Eu cristão, ela cristão. Mas assim, aí eu conheci a minha esposa, né? Na mesma empresa, e comecei a me interessar. E o meu namoro lá dentro da igreja não fluiu. Né? E eu fui namorar com uma pessoa que não era crente, que é a minha esposa hoje, a Sandra. Louva a Deus pela vida dela. E assim, foi um julgo desigual. Uhum. Por quê? Eu era cristão, nasci no berço, e ela era católica, a Certo. família toda católica roxa. Uhum. Chegou num determinado momento que os pais dela não queriam, porque eu era cristão e ela era católica. Entendi. E entrou essa barreira entre família. Né? É tanto que começamos a namorar e era uma proibição da mãe. Ela não tinha... Ela morava com a avó, que foi a mãe dela que criou, e tinha essa barreira entre eu e ela. Ela não gostava de mim por ser cristão. O que aconteceu? Qual foi o mais fácil? Eu ir para o mundo, né? Do que eu trazer ela para a igreja. Sim. E assim, eu vivi durante 9 anos. Casei, mas vivi durante 9 anos com esse julgo desigual. Sim. O desejo de voltar para a casa do Senhor Jesus, e ela não. Né? Por quê? Era católica. E até no momento que eu tomei uma decisão, eu falei, poxa, eu nasci no berço, conheço a Deus, conheço as Escrituras. Senhor, a tua palavra diz, mesmo que a gente faça uma aliança que não é do teu acordo, a gente precisa honrar. Eu quero honrar com a minha aliança, mas eu quero adorar-te, eu quero ser um adorador por excelência. E eu estou afastado de ti. E o que eu faço? Né? E chegou um momento de eu ir na palavra de Deus e a palavra de Deus fala assim, ó, por amor de mim, tu larga pai, tu larga mãe, tu larga esposa, tu larga filho. Poxa, eu dei uma luz. Eu falei assim, agora eu vou agir aqui na fé. Né? Se Deus está comigo e quer que
que eu retorne aos braços dele, ele vai agir comigo também. Sim. E que eu chego em casa um determinado dia, eu falo para ela, olha, eu quero voltar para a igreja. E toda vez que eu falava da igreja, falava que ia para a igreja, ela pegava a Bíblia, rasgava, jogava a Bíblia em mim. Nossa, pastora Sandra? Sim. E falava assim, ó, Difícil imaginar. eu prefiro você na porta de um bar com mulheres do que ver você na igreja dos crentes. E surgiu tudo isso. Mas eu que plantei lá atrás, Sim. né? E eu Sim. tinha que colher e colher chorando, Sim. né? Mas aí eu resolvi dar um ponto final. Eu falei, olha, eu quero Deus. E mais importante do que você na minha vida é Deus. A partir desse momento, eu vou voltar para o braço do Pai. Se você não quiser, sinto muito. Eu vou abandonar você. Olha só. Entendeu? E fiz isso na fé, mesmo amando, mesmo tendo eu já tinha o Igor e a Thaís. Certo, os né? filhos. E falei, Senhor, eu vou tomar essa decisão e o resto tu vai fazer. E foi o que eu fiz. Né? Quando eu voltei, retornei para o Senhor Jesus, e a partir daquele momento eu falei assim, ó, nada vai me tirar mais o foco. E fui. Você vai embora mesmo? Vou. Você vai querer Deus? Não. Então, eu quero Deus. Se você não quer, eu estou indo embora. E fui. E voltei para casa dos meus pais por um momento e falei assim, agora tu vai e trata. Uhum. Né? E Deus começou a tratar com aquela pessoa que era católica, aquela pessoa que não queria saber de Deus, com aquela pessoa que rasgava a Bíblia. E Deus começou a tratar com ela. E eu lá no meu cantinho, só orando a Deus. Ia visitar meus filhos todo dia. E falava, como que você está? Estou bem, estou bem. E aí, você vai voltar quanto para casa? O dia que você aceitar Jesus. Uhum. E foi assim. Não passou um mês. Procurou a igreja, a primeira igreja que procurou foi a Universal. E lá diz que não tem revelação, mas Deus usou um pastor e falou tudo da vida dela para ela. Sim. Né? E daquele dia em diante ela tomou uma posição também. Ela falou assim, Senhor, se tu trazer meu marido de volta, eu vou para a tua igreja. E foi o que aconteceu. E a transformação da vida da pastora Sandra foi a partir daquele dia. E a partir daí eu digo que o meu casamento foi daquele dia que a Sandra aceitou Jesus e restaurou a vida dela, né? E hoje é a pastora, a profeta que é. E uma grande E uma pastora. grande profeta. Grande mulher de Mas Deus. precisou de uma atitude também em minha. Começou com um posicionamento. Exatamente. Firme. É por isso que eu digo, você que está dentro da casa de Deus, não queira buscar tesouro lá fora, porque você não vai encontrar, né? Olha Deus, Deus é aquele que prepara o melhor para você, Ele não dá o pior, né? Ele prepara só o melhor, porque quem prepara o pior é o diabo. Verdade. O diabo vai preparar tantos pratos para você que vai deixar você cego, desiludido de coisas, que você só vai ter um alvo. Então, assim, você precisa ter um alvo que é Cristo e pedir a Deus, olha, Senhor, prepara as minhas orações para os meus filhos, prepara o melhor, prepara a melhor esposa, prepara o melhor esposo, né? E o que eu profetizava sempre na vida dos meus filhos, não deixa meus filhos passar o que eu passei, né? Pegar um jugo desigual, né? E também a gente colher essa maldição de pais separados, porque eu tive o casamento da minha mãe não foi bem sucedido, né? Minha mãe hoje é uma mulher separada, né? E não casou de novo porque não deu bem no casamento. A Sandra já tinha também essa maldição de também ter os pais separados, né? Eu e ela fomos criados por avós, né? E eu não queria que chegasse até a minha geração tudo isso, né? E resolvi dar um basta, falei, Senhor, a minha geração é diferente. Os meus filhos vão casar e vão viver, e eu quero viver pro resto da vida, né? E aquilo que o diabo quis dissolver lá atrás, o Senhor mudou a história, mudou o quadro, e hoje, 32 anos de casado, né? Eu costumo dizer sempre que eu amo a cada dia mais, porque o amor não envelhece. O casamento de vocês é lindo. Não, o amor não envelhece. A cada dia eu amo mais. Eu falo dizer para os jovens assim, olha, tá vendo essa mulher bonita que você arrumou, o corpinho bonitinho, né?
isso aí vai envelhecer, Vai vai passar, engordar, vai é. passar. Mas o seu amor precisa cada dia aumentar, precisa ser mais ainda do que foi, do que o dia que você conheceu. E eu, com 32 anos de casado, eu amo cada dia mais, né? Eu sou mais apaixonado. Eu sinto falta, poxa, ficou três dias no hospital. Mas parece que estava faltando alguma coisa. Eu não comia direito, eu não dormia direito, estava faltando alguma coisa. Isso é uma paixão. Casamento é isso, Exato. entendeu? O amor não engorda, o amor não enruga. Não, exatamente. É verdade. É isso aí. Então, assim, você jovem, é, quando for, não casa por um escape. Case amando, Case pelas razões que exatamente, são verdadeiras e justificam, né, exatamente. a sua saída da sua casa para você se unir ao seu esposo, à sua esposa e formar uma linda família, né? Tem que casar realmente por amor, pelo motivo certo, né? Pelos motivos certos. O senhor falou, pastor, e a gente já está indo para o final aqui, a respeito do jugo desigual, que no seu caso não representou um ponto final. Não, não, Acabou. não. A gente conhece, eu conheço muitas pessoas que começaram no jugo desigual. Aliás, não são tantas pessoas assim, né? Mas se a gente pegar a estatística do jugo desigual dentro de lares onde uma das partes ela é cristã, a gente vai ver que deu ruim, né? Muitos casamentos se dissolveram devido a religiões diferentes, Uhum. né? Ou esposos ou esposas descrentes, né? O jugo desigual ele pode até não representar um ponto final, como no caso do senhor, mas enquanto ele dura, as condições de convivência são as piores Terrível, possíveis, né? terrível, Será que vale a pena? terrível. Será que não é bacana, legal, pedir para Deus, Senhor, eu quero alguém que professe a minha fé? Sabe qual que foi a oração da minha esposa? Nós estamos há 30 anos juntos, 24 anos, pouco mais de 30 anos, 24 anos juntos. Sabe qual que era a oração da minha esposa? Senhor, me dê um homem que pregue a sua palavra, que aconselhe pessoas, que seja do altar. Tem muita gente pedindo o companheiro de olho azul, o Hum, companheiro que tem dinheiro, né, o futuro companheiro, estabelece ali 1000 critérios, mas não e esquece o coloca. principal. Esquece o principal. É, Me dá um homem de Deus, né? exatamente assim. Então é importante a gente dizer isso. Acho que é legal para quem está vivendo isso. O jugo desigual pode não representar o ponto final em muitos casos, mas enquanto ele existir, vai gerar muita tristeza no coração, muita luta, muita dificuldade, o que nos leva a entender, pastor, que não vale a pena, né? Sim, Se você tem ali a condição é, é, de estar com alguém, né? Pedir a Deus para gerar esse interesse por alguém ali da sua igreja, às vezes, isso é importante, da sua igreja, né? Da meninada que está por ali. Puxa vida, quanta gente boa não está ali, né? Ali estão os futuros pastores, é pregadores verdade. da palavra de Deus. A gente falou muito aqui da questão de que o garoto e a garota têm que gostar de estudar. Ali na igreja, naquela garotada, estão os futuros advogados, Exato. os futuros engenheiros. Dá para construir do nada algo que seja absolutamente muito bom para o relacionamento. Por que vai buscar fora? Falta de opção? Talvez não. Talvez seja falta de busca a Deus, para Deus fazer gerar dentro do coração o interesse por pessoas que estão ali por perto. Importante o que o senhor falou agora, de você olhar para a pessoa e já profetizando um homem ou uma mulher de Deus. Importante, né? É importante isso, né? Isso é a parte da O, fé, né, o pastor? que acontece, o que acontece hoje em dia? O jovem já busca olhar para jovem um objeto sexual, né? Exatamente, está assim hoje. Que é o primeiro que ele enxerga. Uhum. Mas assim, ele não enxerga aquela jovem à luz de Deus. Poxa, eu estou enxergando ali vai ser uma profeta, vai ser aquela companheira que vai estar do meu lado, que vai levantar, vai ser metade do meu ministério, Exato. né? Mas pensa já em outra parte que não convém, né?
Não pensa na parte espiritual da coisa, Exatamente. né? Então, olhe para aquela pessoa que você está paquerando, mas veja assim, ó, a melhor mulher do mundo que Deus está me dando, né? Aquela que eu vou viver pro resto da vida e vamos servir a Deus junto. Que É maravilha. importante isso, né? Se o jovem começar a frisar isso, ele vai ter um casamento bem sucedido, pastor. Que legal. Né? Que belíssimos conselhos. E outra coisa, a pessoa que está hoje vivendo esse casamento desigual, né? Que nem eu acabei de frisar. Primeiro de tudo, Deus precisa estar em primeiro lugar. Né? O meu casamento deu êxito porque eu coloquei Deus em primeiro lugar e deixei Deus tomar conta do resto. Sim. Né? Se lá atrás eu falasse, poxa, eu escolhi viver isso, então eu vou ter que viver para o resto da vida. E não procurar uma solução. O que tinha acontecido com o meu casamento? Talvez hoje eu tivesse separado, talvez meus filhos, não sei o que tinha sido dos meus filhos hoje, né? Eu não sei como seria o Igor, não sei como seria a Thaís, né? Mas não. Em primeiro lugar eu falei, Senhor, Tu está em primeiro lugar na minha vida e Tu que vai mudar isso. Mas vai mudar através da minha atitude. Então você que está me ouvindo agora, que está vivendo por isso, você precisa ter uma atitude. Primeiro, colocar Deus em primeiro lugar e servir a Deus. E deixar que Deus vai fazer o resto na vida do seu cônjuge. Maravilha. Eu acabei de conversar agora com o pastor Elias mais uma vez. Pastor, muito obrigado. Tenho certeza que o que aqui foi dito, o que nós conversamos, vai servir para muita gente, né? Como uma base de escolha, de como fazer, de como iniciar esse momento que é determinante para a vida. Né? Então, acredito que os conselhos aqui postos irão ajudar muitas pessoas. Amém. E é isso. Você que está nos assistindo, eu já quero pedir, se esse vídeo abençoou a sua vida, para você se inscrever no nosso canal, curtir, deixar o seu like e também compartilhar com as pessoas que você gosta. E é isso, pastor. Deus abençoe a sua Amém. vida, em nome de Jesus. Tamo junto. E é isso aí, pessoal. Salve, família. Obrigado.